De volta aqui no canal Viver Brasil, hoje falando sobre o decreto do superendividamento, sobre o mínimo existencial, abraçando a você que está acompanhando a nossa programação pelo 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Quem está comigo aqui é a Ione Amorim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC. Ô Ione, a gente falou muito, né, sobre essa questão do mínimo existencial. E a gente falou também, né, no primeiro bloco, sobre os 33 milhões de brasileiros que têm fome, que têm necessidade aí de se resolverem nessa questão toda. Mas a gente também tem uma camada da sociedade, que é a sociedade que eu sempre digo que, não sei nem se tem mais, né, que é a classe média, nem sei se existe a classe média no Brasil mais, mas é aquela classe intermediária que está ali, que é a que paga a conta, que paga o imposto ali, em geral, todos pagam imposto no Brasil, mas é a classe que segura a questão e é que mais sofre com a falta de serviços públicos e que tem que arcar, seja com o plano de saúde, seja com a escola. A gente precisa, na avaliação, quando a gente pega o mínimo existencial, pega o nosso saldo ali de financeiro, a gente precisa entender, Ione, que as coisas elas encareceram, a inflação ela existe, mas o nosso poder de compra, o nosso ganho é que está cada vez mais exaustivamente para baixo, ou seja, a gente está vivendo realmente um caos no que diz respeito à nossa vida financeira, a vida financeira de quem está ali na classe intermediária, que comanda a situação toda financeira, que paga a conta. Com certeza, a nossa classe média é a que está realmente, como sempre, a mais afetada, porque nós temos esse quadro, essa instabilidade econômica, com a inflação em patamar de 2 dígitos, com os serviços realmente em elevação. A gente tem aí a própria política de imposto de renda que não é revisada, então isso daí acaba aumentando a carga tributária para o trabalhador. Você tem os preços dos serviços essenciais que são altamente impactados pela política do preço do combustível, pela política de energia, pela política de transporte público, pela própria variação do câmbio, que acabou favorecendo muito a exportação de alimentos, e aí os estoques reguladores foram finalizados, convertidos também em exportação. Então, todas essas medidas, elas impactaram absurdamente, sobretudo a classe média, né? E é importante a gente lembrar que essa classe média também é tomadora de crédito, e ela usa muito o crédito, e por conta disso a gente tem o que a gente pode chamar de uma transferência de renda do sistema da economia real para o setor bancário, que a gente chama de financiarização, quando os bancos acumulam os lucros a partir da transferência de renda na forma de juros. Então, você retira da economia esse recurso que é o que vai gerar o emprego, que é o que vai aumentar a arrecadação, que vai aumentar a circulação de produtos na economia, que vai gerar postos de trabalho. Então, é uma medida extremamente, um momento, né, desequilíbrio, que, infelizmente, afeta a todos, mas muito mais fortemente a classe média, que é a grande consumidora, né, desses serviços que a gente utiliza com frequência. Essa correção, o IDEC acredita que pode acontecer. Agora a gente está vivendo um momento, a gente fez um programa especial aqui, Ione, que é complexo, né? Em 1º de janeiro a gente vai ter uma pessoa que recebe 1,5 salário, ou seja, não dá para chamar de 1,5 salário a pessoa de classe média, né? Então, assim, ela vai pagar imposto de renda. Não é que ela vai pagar imposto ela já paga, mas ela vai ter imposto de renda ali no seu salário ali no dia a dia, né? No seu olerite. Como é que a gente vai caminhar para esse momento e no momento eleitoral, muito se falou de ter uma correção, não se acredita muito, o que a gente conversa com os economistas é de que não se acredita muito numa revisão esse ano, tudo leva a crer que a gente entra mesmo 1º de janeiro com esse cenário? Olha, tudo indica que sim, eu acho que é um momento muito delicado, porque politicamente a gente está vivendo um ambiente conturbado,
e isso afeta já uma economia que vem fragilizada, não somente pela pandemia, mas por uma série de medidas que foram sendo adotadas ao longo desse período. Então, é um momento de muita apreensão, e o desdobramento que esse quadro vai trazer, seja qual for o cenário, para a próxima virada do ano, ela vai carregar os reflexos do que a gente está vivendo agora. Então, sim, vai ter as medidas que estão sendo tomadas, ainda que possam ser em algum grau revertidas, elas não terão efeitos imediatos. Então, a população ainda vai ter essa questão do achatamento do seu poder de compra, o aumento dos preços ainda vai se manter por um tempo, porque é um processo, né? A economia, quando ela tem os fundamentos básicos afetados, ela vai causando efeito em escala. Então, para você também começar a fazer ajustes que possa corrigi-las, ela vai levar um tempo também. Então, o consumidor vai ter dificuldade. A questão de emprego, você tem hoje alguns anúncios, até aumentou a quantidade de vagas, mas de um trabalho precarizado, com uma renda menor, então é menos recursos na economia, é menos geração de postos de trabalho, porque é menos pessoas comprando, né? A gente estava falando, mas a gente teve o aumento da taxa básica de juros, né, que saiu do patamar de 2, foi para 13,75, então foi feito o aumento para conter a inflação, mas essa inflação que a gente vive hoje não é uma inflação de consumo, não foi um excesso de dinheiro na economia que faz com que as pessoas tenham um número de demanda, procura mais produtos do que a oferta pode permitir. Não, é uma demanda, é uma inflação provocada pelo aumento dos preços essenciais, pelos serviços básicos, que impacta toda a cadeia. Quando a gente fala do preço do aumento do combustível, a gente está falando de toda a cadeia de produção, desde o momento em que o produto está lá no campo ainda, até ele chegar na indústria, passar pela distribuidora, chegar no supermercado, até chegar na casa do consumidor. Todas essas etapas, ela é impactada, né? O aumento impacta todas as etapas. No caso da própria renda, então, a gente está falando, não vai ter correção da tabela regressiva do imposto de renda, que já não tem correção há um tempo. Então, ela vai reter uma parcela do salário e vai reduzir ainda mais esse valor, né? Esse poder de compra. Então, é um momento bastante delicado. O consumidor, ele precisa continuar com muita disciplina financeira. Educação financeira nunca foi tão importante de ser exercitada, não basta saber o conceito. Você precisa ir ao supermercado, tem que fazer, tem que ir com tempo, tem que ir com paciência, pesquisar preços. A gente tem escutado muito o termo, reduflação, o que é isso, né? Por que se fala tanto nessa terminologia, que é o que a gente encontra quando as próprias indústrias, para não expor tanto a sua imagem, o que elas fazem? Elas reduzem o tamanho das embalagens, mantendo o preço, e aí o que o consumidor vai procurar esse produto? Ele está levando para casa menos produto pelo mesmo preço. Então, é o que a gente fala, redução com inflação, ou seja, um aumento invertido nos preços que a gente encontra nos supermercados. E hoje isso daí está assim, se alastrou em todos os produtos, alimentos, limpeza, produtos de higiene, tamanho de embalagem, composição dos produtos. Então, é uma situação que realmente precisa desse momento de reflexão. O crédito está muito caro, né? Quem usa cartão de crédito no rotativo, a taxa de juros aí está chegando já aos 400% ao ano, na média. Então, assim, você fica impactado, porque são várias frentes que vão reduzindo um pedacinho do teu salário. É os juros mais caros, é o preço no supermercado, é a tabela regressiva do imposto de renda que vai permitir que você tenha a retenção na fonte. Então, é um ambiente bastante tenso para o consumidor e muita necessidade de exercício de educação financeira. Muito legal, e a gente agradece demais a Ione Amorim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, ter essa aula para a gente de mínimo existencial e de cenário econômico no que diz respeito ao nosso ganho. E a você, eu agradeço demais também e peço
para acompanhar aqui o nosso programa, compartilhar e a gente trazer sempre novidades para você aqui no Economia. E agora?